Depois do vídeo anterior do Prometeia, que pode ter sido sobre contratos com diabos, incríveis em Ayn Rand, ou então qualquer outro vídeo, dependendo do nosso editor, que é um canalha. Esse safado babaca desse editor. A gente percebeu que a gente estava sem ideias para fazer a abertura e estava demorando demais para decidir isso. Então a gente decidiu que não ia ter abertura. É isso e roda a vinheta. E aí, Daniel, o que a gente sabe sobre o que quer que tenha escrito aqui no título do vídeo? Muita coisa, Matheus, muita coisa. Eu não sei qual é o título do vídeo, mas enfim, esse vídeo é sobre a dor de ser bom, né? Ou como a gente gosta de dizer, quem é bom sempre se lasca, né? E isso é uma afirmação que combina muito com um herói que a gente gosta bastante, mas que a vida não gosta dele, que é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele se lasca pra caramba, mas ele se lasca especialmente se ele tentar ser bom continuamente, que é o que ele tenta todos os dias. É aquela história, falando genericamente, ele se lasca quando ele tenta ser bom, ele se lasca se ele decide não fazer mais nada. E ele se lasca se ele for ruim também. Ele se lasca se ele for ruim também, como a gente vai ver. O Homem-Aranha ele começou com a história Amazing Fantasy 15, em 1963, o Alexandre não tá aqui pra me corrigir. Ele saberia, com certeza. Ou foi 62 ou 63. E a origem, de fato, do herói é no momento em que ele decide não impedir um ladrão, porque ele foi prejudicado lá na negociação, o contrato de serviço que ele deveria prestar como lutador. E aí, quando o cara diz que só pode dar o dinheiro pra ele em cheque, e ele precisaria apresentar a identidade dele pra dizer quem é que ele é de verdade, ele decide sair daquilo ali chateado, e quando o ladrão vem, ele tem a oportunidade de impedir, e ele decide dizer, não é problema meu, como foi representado no filme do Tobey Maguire. E todo mundo já sabe do resto da história, o ladrão acaba matando o tio Ben quando foge, né? Aquele que era o referencial paterno do Homem-Aranha. E desde então ele decide que ele não vai mais deixar o crime impune, que ele não vai mais ser neutro, ser omisso, em questões importantes como essa, né? Contra malfeitores, contra vilões, todo esse tipo de coisa, quando ele decide realmente usar os poderes dele para exercer o heroísmo. Ele parte de uma concepção de que não é o simples fato eu tenho a faculdade de agir para impedir o crime, para ajudar alguém, mas ele enxerga a vida como se no momento em que ele pode fazer aquilo e ele não faz, na verdade, ele é tão culpado quanto o inimigo que ele podia impedir e não fez. Essa é a origem moral do herói Homem-Aranha. Tanto que, a partir de então, ele vai seguir a famosa frase do Voltaire, que foi extirpada, né, roubada pelo tio Ben, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Uma frase que, diga-se de passagem, nem se sabe se é realmente do Voltaire, né? Mas que é encontrada em documentos antigos da Revolução Francesa. A gente vai deixar o link aqui embaixo, que ninguém vai acessar, é claro, porque é porque é em francês, em primeiro lugar, e é dos anos 1700, mas enfim, se alguém quiser olhar aí, estará lá. E o Homem-Aranha, ele é um excelente contraponto para o vídeo que possivelmente será o último que saiu no canal antes desse, né? Paz, eu não confiaria não. Esse editor canário. Sobre a Ayn Rand, né? Porque a Ayn Rand defendia o egoísmo, como a gente falou nesse vídeo. E ela era totalmente contrária à ideia de altruísmo, a ideia que a gente mencionou do Conte, do viver para os outros, né? Esse é o conceito básico do altruísmo. E o Homem-Aranha, ele aceita isso com muito vigor, ele acredita que é importante viver para os outros, e ele se doa, ele se sacrifica. E para ele a bondade, ela pressupõe também o sacrifício. Mesmo que ele não conscientemente acredite nisso, ele acaba vivendo isso, porque sempre que ele tenta ajudar a sociedade, tenta ajudar um maior número de pessoas, ele acaba gerando mal pra ele ou pra os seus entes queridos, né? Eu acho que o Homem-Aranha não tem muito tempo pra parar pra pensar nessas coisas e filosofar, ele só sente na pele o que acontece. Mas ele ainda consegue decidir, né? Ele decide todo dia continuar, exceto quando ele desiste, mas ele sempre volta, porque ele percebe que pra ele o vazio de não ajudar e de permitir o mal é pior do que o sofrimento que ele passa no dia a dia. Ele meio que sente uma super culpa, ele tem um potencializador de culpa pelos atos dos outros que ele não impediu. Isso me lembra uma história que aconteceu quando ele estava sendo caçado pelo Morlun, o vampiro que se alimenta da energia vital dos Homens-Aranha. Ele é chamado de caçador de totens, né?
Eu tenho. Cara, ó, uma coisa que vai se tornar recorrente aqui no canal, quando eu for mencionar uma história do Homem-Aranha, eu vou citar entre parênteses. Essa história é muito ruim, certo? Então. O Matheus é o maior hater de histórias do Homem-Aranha. É porque o Homem-Aranha tem, tipo, as piores histórias. Mas, enfim. O Homem-Aranha é maravilhoso, cara. Mas tem as piores histórias. Nessa Justamente história, porque ele é muito esse vampiro de Homem-Aranha é um inimigo que o Peter Parker não consegue vencer. E eles têm alguns combates e ele pensa, poxa, realmente esse cara tá aqui, a missão dele é me matar, sugar minha energia, ir pra outro universo e matar outro Homem-Aranha. É o que ele faz da vida, né? De lazer, é o trabalho dele, né? É o trabalho dele. É a função dele. Só que entre um confronto e outro, quando ele consegue escapar, ele tá todo arrebentado, passou a noite inteira, não dormiu, né? Passou a noite inteira lutando. Ele fica dando desculpa na escola, né? Dizendo que não vai ensinar. Aí nessa época ele é um professor. E ele é aquele professor exemplar que os alunos gostam, ele realmente gosta de trabalhar aquilo ali. E ele liga pra escola, ele pega lá uma moedinha, vai no orelhão e avisa que não vai poder chegar a tempo pra aula. Aí pergunta, como assim? Por que você não vem? Não, é porque eu peguei um resfriado. E aí aparece a diretora, não sei, dando um aviso pra turma dele. A turma dele, poxa, eu achava que o professor Parker era diferente, sabe? E depois ele liga pra tia. Ele ficava doente nunca, né? Não, eu achava que ele não... Porque claramente foi aquele clima de é uma desculpa esfarrapada porque ele não quer vir. Sendo que ele tava, tipo, todo arrebentado. E aí ele liga pra tia May só pra dizer que tava vivo, porque ele passou a noite inteira desaparecido, sem dar notícia. E ele disse, tia May, não, eu tô bem, né? Dentro do que você pode considerar bem, tô vivo. Só que aí o dinheiro dele acaba, o tempo de ligação acaba, ele não tem mais moeda e ele escuta uma pessoa gritando, uma sirene tocando. Acho que é uma explosão, alguma coisa assim. É uma explosão. E aí ele decide, não, tô todo arrebentado aqui, eu preciso falar com a tia May, eu já falhei com o meu compromisso de dar aula, mas eu vou pra essa explosão, não sei o que pode ser, sabe? Ele não se importa muito com o aspecto pessoal, ele só se sacrifica. Ele até se importa, mas o louco é que ele tá lá triste, né, sofrendo, vendo que a própria família dele pode estar preocupada, que ele tá deixando as pessoas que ele gosta na mão no dia a dia, mas eles não, ajudar, se eu não for, mais gente vai morrer, então eu tenho que ir, ele vai sabendo que vai perder, sabendo que vai levar uma surra e possivelmente morrer, e ele, não, mas é o jeito, né? Eu gostaria de lembrar que num dos vídeos passados, se não o último vídeo, que a gente falou sobre o Homem-Aranha também, que ele larga o próprio casamento pra reviver a tia May. Sem perguntar, né? Tipo, não tinha como consultar os mortos. Vai que a tia May queria continuar morta lá, mas já era. Ela é imortal, mano. Ela é imortal. Isso me lembra um jogo que eu gosto muito de citar durante vários eventos do Prometeia, e o Daniel até me detesta por ter citado ele vezes demais. Ele fala dele em todos os eventos. Não em todos, mas é porque ele tem uma complexidade moral nos momentos em que você faz uma escolha que ensinam bastante. Super Mario World. Esse jogo, que não é Super Mario World, infelizmente, né? Talvez se eu tivesse jogado Super Mario World eu teria citado ele. É o Fable 2. Fable 2 é um jogo exclusivo de Xbox 360, geração passada de consoles. Foi lançado em 2008. E ele se trata de um jogo de aventura, um RPG, em que você sempre tem o poder de escolher entre ser bom e ser ruim. Explicitamente ser bom e ser ruim. Não é nem aquelas escolhas que você não sabe quais são as consequências, ou o que vai gerar, isso prejudica muita gente, beneficia, não. É literalmente, você quer fazer o bem ou você quer fazer o que é errado. Quem você quer ser e a sua aparência muda de acordo com as suas escolhas. E esse jogo é interessante porque ele segue essa filosofia de quem é bom sempre se lasca, porque ao longo do jogo você vai entendendo que aquele universo ali é um universo hostil que vai te prejudicar sempre que tu quiser fazer o bem às outras pessoas. Então, se você seguir o jogo inteiro tentando ser bom, fazendo tudo de certo, a sua moral vai subindo, as pessoas gostam de você. Só que você vai perder sua família, seus amigos, até o seu cachorro você perde. E no final do jogo você pode fazer, tipo, 3 escolhas. E aí se você fizer a escolha que é boa, tipo, essencialmente boa, você ganha uma auréola na sua cabeça. O seu personagem fica com a auréola dali em diante. Só que em compensação você tá sozinho, você literalmente perde todas as pessoas. Tipo, se você casou com alguém, você perde essa pessoa. O seu cachorro que te acompanha a jornada inteira, você perde seu cachorro. Cara. E é engraçado porque existem a esposa, beleza, mas o cachorro. Existem alguns momentos do jogo. Brincadeira, amor. Existem alguns momentos do jogo em que o cachorro é necessário pra resolver algum enigma, pra entrar em determinado lugar. E aí você pensa, pô, e agora? Como é que eu vou fazer? Surge um fantasma do seu cachorro
depois que você já fez a campanha principal, você vai nesses lugares, surge um fantasma do seu cachorro pra você interagir e conseguir passar. Só que o fantasma deixa o seu personagem, você mesmo tá jogando deprimido, porque você lembra que você podia ter salvado ele. Caraca, mano. A filosofia desse jogo não é nem, tipo, tente pensar, raciocinar pra ver se o seu ato é bom mesmo. Não, de cara você sabe se o que você vai fazer é bom ou é ruim. A questão é se você consegue suportar a dor de ser bom, se você tem a força necessária, tipo, você quer mesmo ser bom? Você não prefere ser um pouco egoísta pra preservar o que é seu e prejudicar as outras pessoas? Será que você aguenta o fardo? E isso me lembra muito essa questão do Homem-Aranha, que cada vez mais surgem situações pra dizer, será que você aguenta mesmo ser bom? E... Homem-Aranha é um otário, cara. Mas é meio como, por exemplo, em jogos de apocalipse zumbi, ou filmes, enfim, toda obra de apocalipse zumbi tem muito isso. Se você ajudar demais, você pode não ter pra você, né? Você pode não ter pro futuro. Tipo assim, tem alguns jogos que são mais de survival mesmo, como aquele I Am Alive, por exemplo, e você pode encontrar uma pessoa chorando e você pode dar um medicamento pra ela, você pode dar comida, mas depois você pode precisar e você não tem. Então, é sempre uma dificuldade, um dilema entre você ser bom ou ser altruísta, né? Pressupondo que as duas coisas estão interligadas, de acordo com a filosofia do altruísmo. E você simplesmente ser egoísta, ficar com tudo pra você e muitas vezes se dá bem, se dá muito mais bem do que se você fosse mais gentil com todo mundo. E por falar em apocalipse zumbi, né? Existe outra obra maravilhosa que também inclui Homem-Aranha, que o Matheus adora. Ah, peraí, calma. Entre parênteses, essa história é muito ruim. Continua. Cara, o pior é que é interessante. É Marvel Zumbis. Parece... O que você pensa quando você escuta? Não, eu tenho uma história muito boa pra tu ler. Marvel Zumbis. Explica essa história, né? Bom, Marvel Zumbis foi escrito pelo Robert Kirkman, né? Que é o mesmo criador do The Walking Dead, o quadrinho. E é uma história com zumbis também, só que com os heróis e vilões do universo Marvel. Eles são os zumbis, no caso. Não pense que é os heróis combatendo os zumbis. Eles são os zumbis. Enfim, no Marvel Zumbis existe uma praga zumbi, obviamente, que infecta os heróis e eles começam a devorar a humanidade, destruí-la e tudo mais para satisfazer a sua fome. Eles têm uma fome incontrolável, sendo que eles ainda mantêm a sua racionalidade, a sua personalidade, principalmente quando eles satisfazem a fome. Então eles ficam muito inquietos, sem conseguir se controlar, mas quando eles consomem carne dos vivos, eles conseguem ficar mais calmos e pensar racionalmente, fazer experimentos ou pesquisas, etc. E as pessoas que são mais morais, mais, digamos, sensíveis, né, elas continuam carregando a culpa pelos atos que elas praticam como zumbis. E o Homem-Aranha não é uma exceção, na verdade ele é um dos que mais sente isso. Na verdade, essa história é basicamente pra dizer o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse que fazer atos que prejudicassem todos que ele ama, mas ele ainda se sentisse culpado por eles. Pois é, a gente falou muito sobre a dor de ser bom, mas o Homem-Aranha normalmente ele não é responsável direto pelos atos que fazem mal às pessoas, mas ele se sente responsável pela omissão de não impedi-los. O problema é que no Marvel Zumbis, ele é responsável. Ele simplesmente, quando ele é pego pela praga e ele começa a se transformar mesmo no zumbi, uma das primeiras coisas que ele faz é devorar a Tia May e a Mary Jane. Então, as duas pessoas que ele mais ama no mundo. Sendo que depois ele fica perturbadíssimo com o que ele fez e querendo achar uma forma de parar com isso. Só que quando a fome volta, ele começa a ficar descontrolado de novo. E aí isso vem e vai, tem uma série de reviravoltas na história, momentos em que ele fica mais racional, momentos em que ele fica mais selvagem. Mas a história mostra um lado do Homem-Aranha muito mais selvagem, essa luta dele contra ele mesmo, né? Aqueles dois lobos, né? Aquela história. E ele tentando superar isso, mas falhando, né? Nessa história só tem um lobo, é um lobo zumbi e o dilema ético. É o homem lutando contra o seu lado ético e o seu lado selvagem, animalesco, zumbilesco. Zumbilesco. E nessa história, ele, tipo assim, todos os heróis, eles já abandonaram aquela vida de herói. Eles continuam vestidos com a roupa deles, de herói, tipo o Thor, o Gigante, que seria o Homem-Formiga, que fica grande. O Homem de Ferro, o Hulk não tem roupa, né? Ele é verde. Mas o Homem-Aranha não. O Homem-Aranha, ele mantém aquela máscara. Não pra
proteger a identidade secreta dele, porque a vida de Peter Parker já foi toda embora. Na verdade, todas as pessoas que poderiam ser feridas, caso soubessem a identidade secreta dele, já foram por ele mesmo. Eles comeram todo mundo. Ele não tem motivo pra manter aquela máscara, só que ele mantém pra lembrar a ele mesmo de quem ele é, pra proteger a consciência dele do monstro que ele se tornou, pra lembrar, não, eu sou a identidade do Peter, né? E aí tem até um vídeo que fala sobre isso, que a gente vai deixar na descrição da Dorkly, que fala especificamente sobre essa história de forma mais ampla, mas tem um momento que é muito icônico, né? Que é quando ele se cansa daquilo, ele percebe que ele não consegue conter o próprio mal, e aí ele simplesmente ele tira a máscara pela primeira vez, vê a carne dele ali já se deteriorando, e aí ele simplesmente arranca a pele dele de Peter Parker, né? Deixa tudo exposto, arranca a pele e joga fora. Na lixeira. E o quadro é muito parecido com o Homem-Aranha Nunca Mais, que é até representado no Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire, melhor sequência de filmes do Homem-Aranha, quando ele joga a roupa na lixeira. Nesse momento ele tá jogando a pele de Peter Parker na lixeira, então é Peter Parker Nunca Mais. Só que eventualmente ele tem um insight de consciência, ele se sente culpado de novo, e ele tenta reverter de novo, porque agora ele é o vilão. E é essa constante superação, ele tá se lascando, se sente culpado, come gente, se sente culpado de novo, tenta superar, não consegue, eventualmente ele consegue convencer outros heróis zumbis de que aquilo tá errado e no final de contas... Eu não vou dizer exatamente o que ele faz, mas no final ele desenha um plano pra tentar acabar com aquilo e mais uma vez acaba se sacrificando pelo bem das poucas coisas que restaram. Eu acho que não restaram muitas coisas. No universo deles não, mas eles... Nem no, eles tentam ir pra outros ainda pra tentar comer mais gente, né? Mas enfim, o que importa é que o Homem-Aranha ele passa isso, que apesar de ele se dar mal, apesar dele se ferrar muito, ele sempre tem uma esperança, ele sempre acredita que ele pode fazer o bem novamente e que vale a pena, né? Às vezes não vale pra ele, mas vale pro mundo. E inclusive o Homem-Aranha 2, que representa também histórias em que ele deixa de ser Homem-Aranha, mostra isso, que ele, por mais que ele desista por um momento, ele sempre volta atrás. Quando ele vê uma ameaça, ele acredita que o melhor que ele tem que fazer é aceitar aquela responsabilidade e continuar, né? Mas eu acho que por hoje é só, é isso. Queria deixar um agradecimento especial da comemoração dos 10 anos de lançamento de Fable 2. Também aos passarinhos que perturbaram a gente o vídeo inteiro. Se vocês ouviram, deixa nos comentários e xinguem esses malditos passarinhos. Se você gosta da trilogia do Tobey Maguire, do Homem-Aranha original, ou melhor, o primeiro e único Homem-Aranha, deixa aqui nos comentários. Se você não gosta, também deixa, nós vamos deletar depois. E se vocês quiserem, se vocês gostarem, né, dessa trilogia, nós faremos depois um vídeo falando sobre ela, falando por que nós amamos, junto com o Alexandre que odeia. E se você leu Marvel Zumbis, diga por que você acha que é tão ruim. E valeu. Valeu! Fala aqui agora. Tá gravando? Tá. Se tu não vier aqui pegar um quadrinho e desligar, vai continuar assim. Um jogo que eu menciono muito nos eventos do Prometeu, o Daniel até me detesta por citar demais esse jogo. Ele falaria desse jogo em todos? Não em todos, mas é porque ele tem um ensinamento moral. Eu espero só esse caminhão passar aqui com esse jogo. Enfim, mas porque esses pássaros não... Vai. Isso me lembra um jogo, como eu estava dizendo antes, do caminhão passar e dos pássaros surtarem. Um jogo que eu cito muito nos eventos do Prometeu. Fable 2 é um jogo exclusivo do Xbox 360. Ele deve ter sido lançado lá para 2008, não sei. Eu não faço a mínima ideia. Eu vou pesquisar aqui o ano do lançamento aí. Isso me lembra um jogo que eu gosto muito de citar. Tu tá rindo, cara. Não olha pra mim, cara. Tá, mas...